Oi, gente, bom dia. Então, iniciando a nossa aula de História dessa segunda-feira, dia 17. Olha o nosso módulo 2. Agora, lá na página 255, olha só, onde nós vamos falar sobre os meios de comunicação tem história. Então, atualmente, os meios de comunicação, eles permitem a transmissão de informações entre milhões de pessoas com grande agilidade, mas nem sempre foi assim, né? Antes do desenvolvimento das tecnologias que utilizamos hoje, a comunicação entre pessoas distantes era difícil e demorava muito. Por exemplo, pelos correios. O serviço de entrega de correspondências foi um dos primeiros a facilitar a comunicação entre as pessoas distantes. No Brasil, os serviços de correio, eles tiveram início há mais de 350 anos. A sua criação permitiu simplificar o processo de enviar, de receber mensagens, que passaram a ser transmitidas por meio de cartas. Porém, essas cartas podiam levar muitas semanas para chegar ao seu destino, né? Para uma pessoa receber uma carta, demorava às vezes até meses, dependendo do lugar, tá? Da distância. Jornais e revistas. Olha só, aqui nós temos uma foto de um jornal, né? Que foi publicado em 10 de setembro de 1808. Olha só, era a Gazeta do Rio de Janeiro. Foi o primeiro jornal brasileiro que foi fundado em 1808. E era esse aqui, Gazeta do Rio de Janeiro. Alguns anos depois, foi criada a primeira revista do Brasil, que recebeu o nome de As Variedades. E nas décadas seguintes, a produção de jornais e revistas cresceu muito. Porém, a maior parte da população, nesse período, ainda não era alfabetizada. Olha só, gente, muita gente que ainda não sabia ler, né? Então limitava o acesso das pessoas a esse tipo de comunicação. Lá na página 256, nós vamos falar também sobre o telégrafo. Vocês podem não conhecer, mas olha só, vamos saber a história dele. Há cerca de 160 anos, teve início o uso de telégrafos no Brasil. Esse meio de comunicação, ele usava fios de eletricidade para transmitir mensagem às pessoas, as pessoas que estavam distantes. E era um meio mais rápido, tá, do que as cartas, porque ele usava códigos, sons, tá ok? Esse é um telégrafo de cerca do ano de 1880. Agora a gente vai falar sobre o telefone. O primeiro telefone do Brasil foi instalado em 1877, na cidade do Rio de Janeiro. E a popularização desse meio de comunicação ocorreu lentamente, durante longas décadas. O telefone, ele revolucionou a maneira como as pessoas interagiam, tornando a comunicação, lógico, entre elas mais rápida e direta. Esse é um aparelho de telefone do ano de 1900, né? Então, por que o surgimento dos meios de comunicação apresentados nesta página foi importante? Por quê, né, gente? Porque foi com eles que tudo começou, tá certo? Foi com a carta, depois o telégrafo, o telefone, né? Até chegar aos meios de comunicação dos dias de hoje. E naquela época, eram os únicos que existiam para fazer a comunicação entre as pessoas que estavam distantes uma das outras. Gente, seguindo na página 257, vamos falar sobre o rádio. Então, a primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 1922. E nas décadas seguintes, o rádio se tornou cada vez mais popular. Olha só, esse objeto aqui, gente, é um rádio. Era um móvel, né? Um móvel. Esse aqui data de cerca de 1930, do ano de 1930. Então, nesse período, mais da metade da população
brasileira não sabia nem ler e escrever. Então, por esse motivo, o rádio se popularizou, se tornou o meio de comunicação mais popular, né? Devido a essa alternativa, né? Porque poucas pessoas, a minoria sabia ler e escrever e poderia ler notícias nos jornais, nas revistas e no rádio. E então, dessa forma, o rádio se popularizou, certo? Temos aqui também a televisão, né? Aqui fala que a primeira rede de televisão brasileira, chamada TV Tupi, foi inaugurada no ano de 1950, né? E no início, as transmissões eram feitas ao vivo, ou seja, os programas, era tudo ao vivo. Na hora que fazia o vídeo, as pessoas já estavam vendo, né? Era ao vivo, certo? Então, mais pequena parte da população tinha acesso, porque ainda era um objeto, um aparelho muito caro, tinha um alto custo, né? E a maioria da população não tinha condição de comprar, certo? Mas, ao longo dos anos, os programas se tornaram cada vez mais elaborados e os aparelhos passaram a ser mais acessíveis. O que isso causou? A TV ocupou o lugar do rádio, né? Lógico, hoje em dia ainda muitas pessoas escutam rádio para ouvir notícias, principalmente nas cidades do interior, né? Mas a televisão se tornou um meio de comunicação mais popular, com certeza, certo? Então, seguindo aqui, nós temos, olha, uma TV aqui, um aparelho de televisão de cerca de 1960. Então, gente, seguindo na página 258, vamos às atividades. Questão 1, complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Rádio, televisão e telégrafo. A questão A diz que A chegou ao Brasil em 1950 e atualmente é um dos meios de comunicação mais populares do país. Nós temos aqui A, o artigo A, então não pode ser a rádio e nem a telégrafo. Qual é a resposta? A televisão. Na questão B, diz que o permitia que uma mensagem fosse transmitida por fios elétricos em poucos segundos. Quem será? O telégrafo. E na C, para as pessoas que não sabiam ler, o rádio era um dos principais meios de acesso às informações. Na segunda questão diz, leia o texto a seguir. Nos anos 1940 e 1950, o rádio era a grande janela para o mundo. Trazia para quase todos os lares as últimas notícias, moldava a opinião pública, vendia produtos, lançava modas e alimentava os sonhos dos ouvintes com a voz de atores e atrizes, astros e estrelas. Questão A. A que meio de comunicação o texto se refere? Ao rádio. Isso. Na B. A qual período o texto faz referência? 1940, 1950. O que o rádio levava aos lares brasileiros? Pergunta a questão C. Últimas notícias, temos aqui, olha, últimas notícias, você vai colocar aí, últimas notícias, vendia produtos, lançava modas e alimentava os sonhos dos ouvintes, ok? E na D pede que você converse com os colegas, e isso só pode ser permitido para quem está na sala de aula. Então, vamos agora para a página 259, onde temos uma tarefa para casa. Olha só, é uma entrevista que você, aluno, vai fazer. Você vai entrevistar, olha, um adulto com mais de 50 anos de idade e que conheça um pouco mais sobre os meios de comunicação no passado. Então, aqui nós temos um roteiro que você pode usar até para escrever aqui mesmo, ok? O nome do entrevistado, que é a pessoa
que você vai entrevistar, a data de nascimento do entrevistado. Na questão A, você vai perguntar para ele: quando você era criança, quais eram os meios de comunicação mais utilizados pelas pessoas? E o que ele responder, você vai escrever. Na B, há algum meio de comunicação que você utilizava quando era criança e não utiliza mais? Aí ele vai responder que sim ou não e qual é o meio, né, de comunicação que ele utilizava e que não utiliza mais. C, como foi sua adaptação aos novos meios de comunicação? Ou seja, essa pessoa que você vai entrevistar, com mais de 50 anos, com certeza, ela viveu essa transformação do surgimento do celular, do computador e como foi a adaptação dela, né, a esses novos meios de comunicação, ok? Então, seguindo aqui, olha, agora compartilhe o resultado de sua entrevista com os seus colegas de classe. Você pode compartilhar isso no grupo do terceiro ano, ok? E encerramos aqui a nossa aula de história de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.